Fujam para as colinas, escondam suas bíblias, 2000 anos de cristianismo acabou de vir ao chão. Calma, irmão, o que aconteceu de tão sério? A banda dos esmiliguidos separaram? O que pode ter destruído o cristianismo tão fácil assim? Foram esses homens, eles destruíram tudo apenas com um vídeo. Eles conseguiram fazer o que 2000 anos de perseguição e brutalidade contra o cristianismo não conseguiu fazer, eles conseguiram fazer com um vídeo. O que eles falaram de tão forte? Eles leram os trechos proibidos da Bíblia. Trechos proibidos? Como assim, cara? Tiraram esses trechos da Bíblia, por acaso? Não, eles até estavam lá, só que eu nunca tinha parado pra ler. Então você é cristão? Sou. E nunca tinha lido a Bíblia. Eu não li. Você não é cristão, desculpa. Você é sabor cristão. Sabor, sabe? Que cristão que não lê a Bíblia? O que é isso? Não existe. Então eu não sou cristão? Até que faz sentido você falando pra falar desse jeito assim. Então como é que eu posso virar um cristão de verdade? Bom, você pode começar a se tornar um cristão de verdade terminando de assistir esse vídeo. Mas antes da gente começar, eu sou o Lucas, você tá no canal 3 ou mais, e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Bora lá! Recentemente começou a rodar na internet alguns vídeos de pessoas que são ateias e estão tentando rebater a fé cristã usando a Bíblia. E sabe o que é o pior de tudo? Tá funcionando. Tem crente que é fraco na fé e não sabe responder as perguntas deles, porque meu problema não é com eles, afinal, eles não têm a mesma crença que a gente. Mas são pessoas que dizem que acreditam em Deus, dizem que acreditam em Jesus, mas não conhecem um livro que é a base da sua fé e prática. Aí vem essas pessoas, falam alguma coisa fora de contexto que tá escrito no livro, essa pessoa fica olhando com uma cara de tacho, sem saber o que falar e pensa, rapaz, talvez o cristianismo esteja errado. Talvez esse ateu falando da Bíblia tenha razão. E o pior é que eles não estão vindo com um baita raciocínio profundo, uma coisa que você tem que ter um mestrado em teologia para entender, não. É uma leitura de um texto básico, simples. Eles também são meio preguiçosos, né? Eles leem um texto fora de contexto, que eles já embalam em uma heresia e você fica sem entender nada, não sabe o que responder. Se alguém te falar isso na rua, você não sabe como esclarecer. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. A importância de você ler a Bíblia e dar uma respondida de leve nesses vídeos. Porque se você não tiver firmado na rocha que é Cristo e na verdade da palavra, vem qualquer coisa e te derruba. Começando com esse vídeo do Porchat no Flow. Então você acredita na Bíblia? Acredito. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Se você fizer a sua pré-seleção do que você acha que Acredito em tudo que tá na Bíblia. É verdade e o que não é, aí não há conversa, porque daí cada um escolhe o que quer acreditar conforme a sua base. Sim, ele tá certo até aqui. Se você é cristão, você deve acreditar em tudo que tá na Bíblia. Mas nem tudo que tá na Bíblia é válido pra todo mundo em todo tempo. A Bíblia é composta por vários estilos literários diferentes. A Bíblia contém textos descritivos que vão descrever aquilo que tá acontecendo no momento pra gente. E não necessariamente quer dizer que nós devemos fazer essa coisa. Só tá contando pra gente o que aconteceu. E textos prescritivos, que estabelecem regras de como nós devemos viver, mostrando pra gente o que tá nesse texto é o que você deve levar para sua vida e você deve viver de acordo com o que está escrito aqui. Além de que a Bíblia é dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que tem como base a lei mosaica, e o Novo Testamento, que tem como base o novo sacerdócio de Cristo, a graça. Por isso que a grande maioria das coisas que estão escritas no Antigo Testamento, aquelas que trazem uma lei para regir Israel, não se aplicam a nós nos dias de hoje. Eu vou deixar linkado aqui na descrição alguns vídeos esclarecendo temas que vão ser abordados nesse vídeo, de uma forma mais profunda teologicamente. Mas bora continuar. Então, ou você acredita que Noé viveu 950 anos. Eu acredito que Noé pode ter vivido sim 950 anos com a graça de Deus. Ou você acredita que não existiu dinossauro, porque não tá na Bíblia. Mas por que eu não poderia acreditar que existiu dinossauro só porque não tá na Bíblia? O objetivo da Bíblia não é descrever literalmente qualquer coisa que existe. Porque se for assim, sei lá, um tatu canastra não existe. Afinal, não tá na Bíblia. O objetivo da Bíblia é mostrar como o pecado entrou no mundo e mesmo o ser humano sempre caindo, Deus está lá para estender a mão. E quando chegou o dia certo, ele desceu na terra e pagou o preço pelo pecado que nós não poderíamos pagar. É uma carta de Deus mostrando que mesmo a gente sendo imperfeito, ruim, corrupto, ele é bom e ele nos ama. Ou você acredita que não pode, então não pode comer crustáceo. A Bíblia não fala que ninguém pode comer crustáceo, essa era uma lei pro povo de Israel que vivia em um determinado tempo e um determinado período. Mas a gente vê aqui a maldade de quem tá argumentando. Lembra que ele falou que você tem que aceitar toda a Bíblia? Ele esqueceu a parte da Bíblia de Deus mostrando que ele purificou todos os animais. Você tem que acreditar que escravidão, beleza, que tá na Bíblia, tá tudo bem. Nem tudo que tá na Bíblia quer dizer que Deus tá sendo ali embaixo. Na Bíblia tem muitas coisas que Deus odeia e mesmo assim ele tolera. A mesma coisa acontece com a escravidão, mas o povo ainda ia continuar escravizando. Então ele estabeleceu leis e normas para tornar aquilo uma coisa menos pior. Justamente pela dureza do coração do homem. Como por exemplo o tempo máximo limite de escravidão, sendo de 7 anos, onde no final desse período o escravo que seria liberto teria direito a dinheiro e terras. Mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando qual é a visão da Bíblia sobre a escravidão e desfazendo essas mentiras que são contadas por essas pessoas. E pior, ninguém
ninguém leu a Bíblia. Mas a maioria das pessoas, esmagadora, deixou alguém ler a Bíblia por elas. Isso. Mas aqui ele tem um ponto interessante. Realmente, todos nós, cristãos, deveríamos conhecer a palavra de Deus, para não acreditar em qualquer um que vem falando essas coisas. Próximo vídeo é do canal do Cauê Moura. Ele gosta de fazer bastante vídeo falando mal de crente. Tem alguns crentes que dão motivo pra falar mal deles, né? Tem alguns que nem dá pra defender, que nem com a gente eu quero esses caras aí. Mas aqui ele resolveu vir falar mal da Bíblia, lendo o texto fora de contexto. Então eu vim aqui dar minha palavrinha. Bora reagir. Vamos reagir a versos da Bíblia que talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas assim, que fariam filmes de terror parecer filmes infantis? A Bíblia realmente tem uns trechos sinistros. Vou fazer uma curadoria mal intencionada pra mostrar os momentos gore da Bíblia. Eu já vou até fazer um disclaimer aqui que eu já sei que alguns vão fazer ao longo do vídeo. Ah, Cauê, mas você tem que entender o contexto. Não. Eu poderia tentar entender o contexto, mas você, crente, não quer entender o contexto. Você pega o que você lê uma linha do bagulho e vai aqui, tá escrito na Bíblia como se fosse livro de regra, não é? Então o bagulho aqui falou é regra. Pô, mas aqui o vídeo já perdeu toda a moral, né? Primeiro falou que ia fazer uma curadoria mal intencionada, agora falou que não quer levar em conta o contexto. Aí depois quer que a gente leve a sério o que ele tá falando, como uma crítica válida ao cristianismo. Aí você tá facilitando o meu trabalho também, né? Mas vamos continuar, né? Juízes 19, de 15 a 29. Mano, esse texto que ele vai falar agora realmente é sinistro. Eu não vou deixar ele lendo aqui completo, porque senão vai demorar muito, mas tá aqui a referência pra vocês e vou resumir a história. A concubina de um homem da tribo de Levi fugiu. Ele foi atrás dela, ela foi pra casa do pai. Ele pegou ela de volta, possivelmente contra a vontade dela. Enquanto ele dormia na praça da cidade, um homem chamou ele pra ir pra casa, poder dormir lá. Só que ao cair da noite, os homens daquela cidade rodearam a casa, tentando abusar do homem. Então, o homem e o senhor daquela casa jogaram a concubina pra ser por todos aqueles homens. E aquilo aconteceu durante a noite inteira. Então, no dia seguinte, esse cara acorda, vê ela desmaiada na porta, bota ela no cavalo, chega em casa. A gente não sabe se ela tava viva ou não. E ele simplesmente corta e envia as partes dela pra cada uma das tribos de Israel. Mas se você já leu o livro de Juízes, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Ele basicamente mostra até onde vai a maldade do coração do homem quando ele se afasta de Deus. Porque nesse livro nós vemos um ciclo de todas as vezes que o povo de Israel se afastou dos caminhos do Senhor e todas as maldades e atrocidades que eles fizeram. E essa é simplesmente uma delas. Então esse texto não é Deus assinando embaixo. É ele mostrando pra gente até onde vai a maldade do coração do homem quando não tem Deus nele. Mas antes da gente continuar, eu tenho um pedido pra te fazer. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, porque se você comentar eu vou responder, porque essa é a parte mais legal de gravar vídeo. Mas bora continuar, né? Sem enrolação. Mateus 21, 18 a 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Aí, olha, meu pai não deixou fruta nessa. Porra! Aqui nós vemos ele zombando de Jesus por ele ter amaldiçoado a figueira. Me sinto herege só de ter visto isso. Mas é muito interessante porque a figueira tem folhas. E as folhas eram comuns na época do fruto. Então quando Jesus chega na figueira com a expectativa de que ela tivesse frutificado e ele vê que era apenas aparência, ele amaldiçoa ela. Nós podemos adaptar isso para nossa vida de pessoas que vivem com aparência de religiosidade, mas que não produzem frutos. Mas agora bora ver a passagem favorita dele da Bíblia. A minha passagem favorita da Bíblia, buba. 2 Reis, 2 de 20 a 24. Então subiu dali a Betel, e subindo pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo! E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Aquele deveria se sentir representado, afinal os dois estão careca. Brincadeira, que não vem um urso me atacar. Mas indo pro lado de análise do texto, é interessante isso aqui. Porque eu confesso que esse texto já me causou desconforto, que parece um exagero. Mas entrando em uma análise mais profunda para entender esses trechos mais complexos, nós vemos que não se tratavam de crianças. E o que eles estavam zombando ali não era a calvície do profeta, mas sim o profeta, que representava Deus, e a morte do seu antecessor, que na verdade tinha acabado de ser ascendido aos céus. Eles estavam falando sobe, profeta, no sentido de vai, seja você também arrebatado. E também tem que lembrar que a época que Israel vivia ali era uma época de perseguição aos profetas. Então, imagina um profeta do Senhor sendo perseguido por 42 moleques, falando que ele deveria morrer, subir como o profeta que veio antes dele. A intenção desses meninos não era a melhor de todas. Mas para entender melhor esse texto, eu realmente recomendo que você veja os vídeos que tá linkado na descrição. Esse vídeo aqui. Mas bora continuar, porque não quer dizer que o cara é ateu, que ele só vai falar besteira. Esse vídeo aqui é muito bom. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo para tu. Tu já leu? Não li não. Peraí que eu fiquei confuso. E Senhor dos Anéis, já li tudo 2 vezes. Harry Potter, sei todos os nomes. E aí a culpa é do comediante que tá fazendo piada. A Bíblia diz pra nós que o povo padece por falta de conhecimento da verdade de Deus. A armadura de Deus é a espada que a gente usa pra lutar contra o inimigo. É a palavra de Deus. Como a gente pode querer lutar contra os principados e as potestades se nem sequer sabemos manusear a nossa arma? Uma verdade que muitas pessoas não querem ouvir e talvez deveria estar sendo pregada dentro das igrejas. Esse homem ateu acabou de falar em um show de stand-up. Se Jesus é tudo, como você se nega a conhecer as palavras dele? A Bíblia tem várias passagens, algumas passagens mais difíceis, outras passagens mais fáceis de entender, mas todas apontam pra uma verdade. Cristo é o único caminho. E
fora dele não existe nada, apenas morte. Uma coisa muito interessante na Bíblia, que eu li recentemente, é quando Deus fala pro povo de Israel não deixar os seus filhos esquecerem do que ele tinha feito. Nós temos que lembrar das coisas do Senhor. Nós temos que lembrar de todas as grandes milagres e maravilhas que ele já fez. Tudo que está escrito naquele livro deve estar incutido no nosso coração. Nós devemos viver a verdade que está escrito na palavra. Busque você conhecer a palavra de Deus, para quando eles vierem te confrontar, você não responder eles com o objetivo de vencer um debate, mas responder em amor, porque você conhece a verdade que está escrito atrás do texto. Porque você teve uma revelação do Espírito Santo da verdade do Evangelho. É muito bom a gente ir no culto de domingo e ouvir um versículo lido pelo pastor no momento da palavra, mas é muito importante você ler a palavra de Deus todos os dias, porque Deus fala através da sua palavra. Como poderemos crer em um Deus se não conhecemos a sua história? Como poderemos responder às dúvidas do mundo se não estamos enraizados na palavra dele? Como podemos dedicar uma vida a ele se nós não sabemos o que ele deseja e espera de nós? Como nós não iremos cair em contos de homens enganosos que usam a palavra de Deus para mentir se nós não conhecemos a palavra? Porque Satanás, que é aquele principal interessado em derrubar a sua vida, conhece muito bem o que está escrito no livro. Veja, por exemplo, com Jesus quando ele foi tentado no deserto. As palavras ditas pelo inimigo foi o que estava escrito na Bíblia, mas ele distorcia o texto. Mas Jesus conhecia a verdade que estava no texto. Ele não se deixava enganar por meias verdades, por conhecer o que estava escrito na palavra do Senhor. Então você também, se quer viver uma vida com Cristo, conheça aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mas o vídeo está chegando ao fim, mas tem muito mais vídeo bom nesse canal. Como por exemplo esse aqui, que vai mostrar para você como se tornar um cristão melhor nesse ano em apenas 6 passos muito simples. Ou esse vídeo aqui de um caso bizarríssimo de um cara de Gana que disse que ia vir mais um dilúvio e conseguiu enganar milhares de pessoas. Se elas estivessem com a leitura bíblica em dia, com certeza elas não teriam caído no papo desse cara. Mas por hoje é isso, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.